Pode escrever aqui no chat se tiver tudo certinho, se o som tá bom. Tá dando para ouvir certinho? Aqui tá, doutor. Tranquilo. E aí, responderam as questões? Deram uma olhada? E aí, Leozão, conseguiu responder as questões? Viu lá os casos? Aquilo ali foi tudo que aparece pra gente aí na vida. Beleza. Pois a gente vai começar, senão eu vou ficar muito atrasado, tá? Pessoal, tá tudo certinho aqui com a apresentação? Tá dando para ver? Aqui não, doutor. Não tô conseguindo ver Pera aí. a tela, não. Agora tá aparecendo? Pra mim ainda não. Pera aí. E agora? Agora sim. Agora foi? Foi. Tá ok aqui. Tá dando para ver o slide agora certinho, né? Tá sim. Beleza. Então eu vou iniciar aqui a aula. Então, gente, boa noite. Todo esse esforço aqui faz parte do grupo, né, para ampliar os nossos conhecimentos acerca de temas relacionados à nossa prática, né? Então, hoje, como é que vai ser a nossa aula hoje? Nós vamos discutir aquelas questões que eu mandei, né? São questões tiradas de pacientes que a gente atende nos serviços de saúde aí pelo Maranhão, pelo Piauí. E baseado nesses casos, nessas questões, a gente vai discutir temas teóricos e achar, obviamente, a melhor resposta para cada questão, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, um paciente de 78 anos, sexo masculino, pertence ao obeso diabético, ou seja, é um paciente tipicamente portador de síndrome metabólica, não faz uso regular de nenhuma medicação e comparece ao serviço para a realização de ultrassonografia de abdômen por uma dor sem uma causa muito específica. Então, a pergunta foi que, diante dos achados de imagem, então, a gente vê dois cortes axiais, né, ou transversais do fígado, assinale a alternativa que melhor se enquadra dentro do contexto. Então, o que é que a gente vê na imagem? A gente vê um fígado, né, exibindo um aumento difuso da ecogenicidade, e na porção mais central do fígado, na região periportal e ao longo da fossa da vesícula biliar, a gente vê essa lesão, né, hipoecóica, de aspecto mais geográfico, mais irregular, permeando aqui a fossa da vesícula biliar e a região central mais periportal. Então, a primeira alternativa fala: o achado em questão é suspeito para cólon de carcinoma, devendo esse exame ser complementado com ressonância magnética para adequada avaliação. Essa alternativa está errada, né? O achado não é suspeito para cólon de carcinoma. Você vê que essa lesão ou pseudolesão hepática, ela não promove nenhum tipo de efeito de massa ao longo da vesícula biliar, não desloca vasos. Então, o achado realmente não é suspeito para cólon de carcinoma.
e não há necessidade de complementação com ressonância magnética. Então, costuma ser um achado perene, persistindo ao longo dos exames de imagem seriados, sendo a perda de peso e a melhora do tratamento das doenças de base a conduta de escolha. Seria se aqui fosse uma área de deposição focal de gordura, né? Lembrando que o aumento difuso da ecogenicidade do fígado, né, não é um achado patognomônico de esteatose, apesar de ser a causa mais comum, né? Pode ser encontrado em doenças de depósito, hemosiderose, também são condições que podem promover aumento difuso da ecogenicidade do parênquima. Mas dentro do contexto de um idoso de 78 anos com síndrome metabólica, a probabilidade maior é que esse aumento de ecogenicidade seja relacionado à esteatose. E, às vezes, a esteatose ela possui um acometimento focal. E, cara, curiosamente, né, tanto o acometimento focal de gordura quanto a preservação focal de parênquima, ou a área de preservação de parênquima, eles acometem as mesmas regiões. E a principal região é justamente essa. A região periportal, que aparece aqui na primeira imagem, e a região medial do lobo esquerdo, o segmento medial do lobo esquerdo, que seria o segmento 4, normalmente imediatamente anterior à veia porta. O segundo local mais comum de acometimento é a fossa da vesícula biliar, tanto da esteatose focal quanto da preservação. Então, o que a gente está vendo aqui dentro do contexto de fígado gorduroso é uma área de preservação de parênquima. Então, o principal local de acometimento dela é o segmento realmente medial do lobo esquerdo, quanto a região periportal, e quanto em maiores dimensões promove efeito de massas deslocando estruturas vasculares adjacentes? Não, né? Conceitualmente, a área de preservação de parênquima, ela não promove efeito de massa. Então, pegando o gancho dessa questão, a gente vai falar um pouquinho sobre degeneração gordurosa do fígado, né? Principais fatores de risco: obesidade e síndrome metabólica, como a gente já havia comentado. E a degeneração gordurosa do fígado, ela pode ser dividida tanto em focal quanto difusa, sendo o tipo mais difuso, né? Degeneração gordurosa difusa sendo o tipo mais comum. Ela pode ser graduada, segundo a literatura, em leve, moderada e acentuada, e isso envolve muito da prática, muito da subjetividade, mas existem alguns pontos que você pode tornar mais objetiva a sua avaliação. Então, e esses pontos que dão essa avaliação objetiva, normalmente envolve a visualização dos vasos hepáticos e do diafragma. Então, se você tem um fígado com um aumento difuso da ecogenicidade, mas que você consegue ver diafragma e bordas dos vasos, e qual seria um ponto de comparação para você saber se o fígado está ou não está aumentado? Você pode usar tanto a cortical do rim direito quanto o baço, como formas de comparar se o fígado está ou não está com a ecogenicidade aumentada. Então, você definiu que o fígado está com a ecogenicidade aumentada, aí você vai para essa parte que é mais objetiva. Então, se você está vendo, consegue ver com facilidade tanto o diafragma e as bordas dos vasos, então você está diante provavelmente de uma degeneração gordurosa grau leve. No grau moderado, a gordura, como a gente já viu nas aulas na aula introdutória, ela é um grande meio atenuador. Então, ela promove um artefato típico de atenuação do feixe acústico posteriormente à estrutura que tem gordura. Então, quanto mais gordura uma estrutura tem, mais vai ser difícil você ver estruturas que estão dentro dela ou posteriormente a ela. Um exemplo clássico disso é a paróstita, né? Que com o tempo, todos nós vamos aumentando a deposição de gordura na glândula paróstita e o artefato de atenuação acaba sendo bem marcado. Então, quando você tem um fígado com aumento da ecogenicidade e vê com dificuldade o contorno do diafragma e dos vasos dentro do parênquima, você está diante de uma esteatose ou degeneração gordurosa em grau moderado. Na acentuada, a perda da visualização, né, adequada tanto dos vasos quanto do diafragma. E aqui a gente tem um exemplo bem nítido disso, né? A gente vê um fígado com um aumento difuso da ecogenicidade em relação aqui ao rim direito, mas você consegue ver com clareza a linha diafragmática e a borda dos vasos. Já num grau moderado, a gente percebe que o fígado apresenta o aumento difuso da ecogenicidade, mas em alguns pontos, pelo artefato de atenuação da degeneração gordurosa, da deposição de gordura intracelular, a gente já não consegue ver com tanta nitidez a contorno da borda diafragmática e a borda dos vasos. E, num grau mais acentuado, você não consegue delimitar vaso nenhum no fígado, né?
Aqui a gente vê ainda alguns pontos que o diafragma está visualizável, aqui a gente já não consegue ver, mas o que chama a atenção é que você não consegue ver os vasos dentro do parênquima hepático, que normalmente a gente vê com uma certa facilidade no fígado sem degeneração gordurosa. Então, num grau acentuado, o fígado, entre aspas, fica parecendo uma pasta branca, você não identifica nada e com muita dificuldade você vê o contorno diafragmático. E o outro tipo de degeneração gordurosa hepática que a gente tem é a focal. E as principais características a gente já havia comentado ali no início da questão. Então, ela possui uma alteração rápida, tanto na sua aparência quanto na sua resolução, ou seja, a degeneração gordurosa focal, esteatose focal, ela pode sumir dentro de até 6 dias, segundo o relato da literatura, desde que o paciente faça e tome as medidas adequadas de controle dietético e perda de peso e melhora do tratamento das doenças de base. Não costuma alterar o curso ou o calibre dos vasos, ou seja, não possui efeito de massa, não é uma lesão verdadeira, certo? E o principal acometimento da degeneração gordurosa focal é a região periportal e segmento medial do lobo esquerdo, segmento 4, e eu boto um adendo imediatamente anterior à veia porta. Então, essas são as principais características da degeneração gordurosa focal. Um minutinho aqui. Doutor, Oi. deixa eu lhe perguntar, quando tem uma esteatose hepática bem acentuada, a gente consegue, por exemplo, se tiver algum cálculo, algum cisto, consegue visualizar? O cálculo que você fala dentro da via biliar? Ou sim, da via biliar. Consegue sim. Porque a vesícula biliar ela é caracteristicamente bem anecóica, né? Então ela vai formar uma interface de impedância acústica muito forte com o parênquima hepático. Então é possível sim a visualização dessas condições. Entendi. Certo. Então, continuando aqui para a aula. Então, ficou bem claro essas localizações da degeneração gordurosa focal, né? É uma coisa que acontece, pode ter uma apresentação fugaz, ou seja, não é perene, não dura, né? A pessoa melhora um pouquinho, ela some. Não tem efeito de massa, região periportal, segmento medial do lobo esquerdo. Opa! Então, vamos lá. Continuando. Aqui são exemplos justamente daquela questão, né? A degeneração gordurosa, dentro do processo de degeneração gordurosa, vai também existir a ausência focal de acometimento pela esteatose, né? Então, áreas de preservação focal de parênquima, elas também existem. E para facilidade, para nossa facilidade de entendimento, elas costumam acontecer no mesmo local da esteatose focal. Outros locais que são frequentes o acometimento, fossa da vesícula biliar, que foi o caso em questão, e a periferia do parênquima, né, a margem do parênquima. E uma característica que chama a atenção desses casos, né, que normalmente tanto a degeneração gordurosa focal quanto a área de preservação de parênquima, elas possuem essas margens geográficas, possuem um aspecto típico de mapa, mas nem sempre. Então, esses exemplos aqui mostram isso, né? Então, aqui é uma área de degeneração, de preservação focal, de parênquima hepático, que não tem caracteristicamente as margens geográficas mais típicas, que é o que a gente viu na questão. Então, a localização é típica, né, na região periportal, mas não tem aquele aspecto mais geográfico. Nesse caso específico aqui, a gente não vai ter como, pelo ultrassom, é claro que a gente vai ver que não tem efeito de massa, não desloca vasos, mas quando ela se apresentar de uma forma mais atípica, quando não for geográfica, quando for uma preservação de parênquima nodular dentro de um fígado, no contexto de degeneração gordurosa hepática, provavelmente você deve sugerir a ressonância magnética para se afastar a possibilidade de um nódulo verdadeiro, tá bom? Então, aqui é outro exemplo de locais que podem ter o acometimento da preservação de parênquima dentro de um fígado com aumento de fluxo da correticidade, a periferia do parênquima hepático, que no caso seria o segmento caudado, né, está poupado da infiltração não, da degeneração gordurosa hepática. Infiltração não é um termo correto para a gente falar em esteatose. Então, só mais uma vez, lembrando aqui o caso 1, tá? O paciente está com um aumento difuso da ecogenicidade do parênquima hepático, portador de síndrome metabólica, e aqui a gente vai ter uma área de aspecto geográfico, ó, semelhante ao mapa, que não desloca, não tem efeito de massa sobre a vesícula biliar e não tem efeito de massa sobre as estruturas vasculares, tá bom? Então,
Caracteristicamente, sendo uma área focal de preservação de parênquima hepático, o principal local de acometimento é a região periportal e segmento medial, certo? Aqui, só lembrando, isso daqui estaria correto se fosse daqui para cá e fosse a esteatose focal e não a área de preservação, tá? E mesmo sendo uma esteatose focal, não costuma ser um achado perene. Então, é justamente o contrário. A esteatose focal, que não é o caso, mas se fosse uma esteatose focal, ela não é um achado perene. Facilmente ela pode desaparecer, com relatos de até 6 dias ela desaparecer, e no caso aqui, a localização está bem típica, e aqui o que está errado nessa questão, como a gente viu, é que promove efeito de massa, não promove. Nesses casos, não é suspeito para colangiocarcinoma, não tem efeito de massa, não desloca, não tem retração de cápsula hepática, e a principal alternativa, a mais correta, seria a letra C. O principal local de acometimento é a região periportal e segmento medial do lobo esquerdo. Então, no caso 2, nós temos uma paciente de 40 anos assintomática que realiza ultrassonografia do abdômen superior, segundo a mesma por rotina. Então, isso aqui é o nosso dia a dia. Você vai encontrar essas lesões, esses achados em pacientes que às vezes não tem queixa nenhuma. Tá? Então, o que a gente vê aqui nessa paciente, uma formação nodular, hiperecogênica, bem delimitada na cortical do terço médio do rim esquerdo, parcialmente esofítica, né? Parte dela está contornando, indo para fora do parênquima hepático, parênquima renal, e parte dela está centrada aqui na cortical, tá? Você vê bem ela, a sua delimitação, não tem contorno irregular e tem esse aspecto mais esofígico, tá? Então, diante dessas características, a gente não poderia deixar de falar do angiomiolipoma, né? Que é a lesão sólida benigna renal mais comum. E das que têm gordura, com teor gorduroso, é claro que o carcinoma de células renais, né, de células claras, ele pode ter também um conteúdo gorduroso, mas das lesões renais com teor de gordura, o angiomiolipoma é, de fato, a lesão mais comum, tá? 80% dos angiomiolipomas, eles são esporádicos, tá? Mas 20% deles são associados a facomatoses. Das facomatoses, entre 25% a 50% estão associados à esclerose tuberosa. Mas os angiomiolipomas também podem ser encontrados em pacientes com síndrome de von Hippel-Lindau e pacientes com neurofibromatose tipo 1. Caracteristicamente, os angiomiolipomas, eles são mais frequentes nas mulheres de meia idade, em média, na quarta década de vida, aos arredores dos 43 anos é a época que acontece a maioria dos diagnósticos, tá? E os angiomiolipomas, quando maiores do que 4 centímetros, eles apresentam um risco de sangramento retroperitoneal espontâneo, tá bom? Então, voltando aqui para a questão, o que é que a gente vê? O angiomiolipoma, ele é uma lesão nodular com alto teor de gordura, então, por isso que no ultrassom ele se apresenta caracteristicamente hiperecogênico, né? Então, diante dos achados, nossa principal suspeita é um angiomiolipoma. Então, o achado em questão é suspeito para carcinoma de células renais, devendo esse exame ser complementado com ressonância magnética para adequada avaliação. O exame ele pode até ser, de fato, complementado com ressonância magnética, mas o achado em questão, ele não é suspeito para carcinoma de células renais, tá? Principal achado que bate com essa apresentação de imagem é o angiomiolipoma. Então, a persistência de restos nefrogênicos está envolvida na sua etiopatogênese. Então, não, né? Para quem não sabe, os restos nefrogênicos, eles estão envolvidos na etiopatogênese do tumor de Wilms, né? Que é o nefroblastoma, que é tumor típico de faixa etária pediátrica, né? Não é um tumor que a gente costuma observar em pacientes mais velhos, tá? Quando em maiores dimensões, invade com frequência a veia renal, não. O angiomiolipoma não tem esse padrão vasculotrópico dos tumores vasculotrópicos renais, né? O carcinoma de células renais de células claras é que tem esse padrão de invasão da veia renal, invasão da veia cava inferior. No fígado, o tumor que tem esse padrão vasculotrópico, tipicamente é o colangiocarcinoma, e o angiomiolipoma,
Ele pode ser encontrado em pacientes com esclerose tuberosa, sim, é a principal facomatose que está associada ao desenvolvimento dessa lesão, tá? Lembrar que 80% dos angiomielipomas são esporádicos, mas 20% deles vão estar associados à facomatose, e nesses casos, não sendo incomum um envolvimento bilateral e, às vezes, com angiomielipomas gigantes. Então, a resposta para a nossa questão é um angiomielipoma, que pode ser encontrado em pacientes com esclerose tuberosa e não sendo incomum o envolvimento bilateral dos dois rins, certo? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? E doutor, a respeito do segmento, assim, teria que repetir o exame de 6 em 6 meses, a Assim, a respeito gente do ano. não... Isso. O angiomielipoma, como é uma lesão benigna, né? A meu ver, eu não vejo necessidade de estar repetindo esse exame a cada 6 meses. A conduta, a gente que trabalha, que vai trabalhar com imagem, não entra tanto. Mas a gente deixa mais na mão do nefrologista ou do urologista para ter essa continuidade de acompanhamento. O fato é que tem que acompanhar, né? Porque a gente viu que se ele crescer demais, ele pode ter um risco de sangramento espontâneo, tá? Mas só para lesões maiores do que 4 centímetros. Entendi. Aí, no caso, seria só mesmo para lesão maior que 4 centímetros? Talvez a lesão maior do que 4 centímetros seja candidata à retirada cirúrgica, inclusive, Bruno. Ah, entendi. Tranquilo, então, doutor. Tranquilo? Vou seguir aqui com o caso. Então, esse caso aqui, eu queria até pedir desculpa, porque eu esqueci de mandar uma imagem-chave necessária para você conseguir achar a resposta correta. Então, paciente de 56 anos, sexo feminino, coisa mais comum do mundo, vem no serviço de saúde para realizar uma ultrassonografia transvaginal de rotina. E da ultrassonografia transvaginal, você vê essa grande lesão nodular, sólida, bem hiperecogênica, né? Pouco vascularizada, discretos focos de vascularização, mas a maior parte dela com nenhuma vascularização ao sul do Doppler, tá? Vocês gravassem, né, que nem tudo que tem no útero é mioma, tá? Então, gostaria de lembrar dos lipoleomiomas, né, que é um tumor benigno raro uterino. A explicação para o surgimento dele ainda não é muito bem estabelecida, né, mas acredito que seja relacionada à metaplasia gordurosa da musculatura lisa que tem dentro do mioma, certo? Normalmente, como a gente viu ali, eles são pobremente vascularizados e, dependendo do teor de gordura, lembrar que gordura causa atenuação do feixe acústico posterior. Então, se tiver um teor de gordura mais acentuado, ele vai causar aquela sombrazinha da atenuação acústica posterior. O grande diagnóstico diferencial dessa lesão é o liposarcoma. Só que o liposarcoma é um tumor bastante agressivo, tem um crescimento mais rápido, distorce a cavidade uterina e, diferentemente do lipoleiomioma, que tem um comportamento indolente igual o leiomioma convencional. Então, voltando aqui para a questão, o achado-chave, né, a imagem-chave que eu esqueci de botar e que compromete um pouco o entendimento, é justamente essa, o que a gente vê aqui. A linha do contorno endometrial. Então, a lesão, ela não estava com o epicentro na cavidade uterina. Então, basicamente, é uma lesão que está envolvendo a parede do miométrio, né? Se você fosse fazer aquele estadiamento da FIGO, provavelmente seria uma lesão, um lipoleiomioma, de categoria 2,5, né? Que envolve quase toda a espessura da parede corporal anterior. E se notar bem, ela tinha também outros miomas, esse daqui, no caso, com característica mais típica, né? Lesão nodular hipoecogênica intramural, bem delimitada, e tinha essa grande lesão hiperecogênica, né? Que dentro de um contexto do útero miomatoso, né? A principal hipótese seria o lipoleiomioma, que é uma lesão rara, né? Mas que a gente pode eventualmente se deparar, para não se assustar, lembrar do diagnóstico diferencial com os liposarcomas, mas aí é observar as outras características, né? Principalmente se tiver distorção da cavidade uterina, rompimento ou distorção e irregularidade da serosa, aí você tem que levantar a bola e o nível de suspeição também, tá? E, claro, a vascularização. Lembrando que essa lesão, o lipoleiomioma, ele é pobremente vascularizado. Então, só para deixar mais marcada a resposta, provavelmente nós estamos diante de um caso de lipoleiomioma. Bom, o caso 4.
Paciente de 45 anos, sexo masculino, comparece ao serviço de saúde para realização de uma ultrassonografia cervical por entalo. Então, isso daqui é o dia a dia de quem faz ultrassom de tireoide na rotina. Então, muitas vezes o paciente faz o exame por uma queixa que não tem nada a ver com tireoide, e lá você encontra um nódulo, tá bom? Então, diante do achado encontrado, marque a melhor alternativa. Bom, essa questão ela serve, e aí eu não tenho como dizer uma forma mais fácil disso, para a gente relembrar a classificação do TIRADS 2017, feita pelo Colégio Americano de Radiologia, né, que é a que eu sigo e que boa parte dos colegas acabou adotando, né, para prática diária, né? Essa categoria ela vai dividir os nódulos a partir da sua composição, ecogenicidade, forma, imagem e a presença ou não desses pequenos focos ecogênicos pontiformes, certo? A partir dessas características dos nódulos, o nódulo é hipoecogênico, se ele é sólido cístico, se ele é muito hipoecóico, e lembrando que a diferença do hipoecóico para o muito hipoecóico é a musculatura cervical, tá? Se o nódulo ele é mais largo do que alto, ou seja, se ele tem orientação ou não paralela à pele, muito semelhante ao BIRADS da mama, e as margens, se elas são mal definidas, se elas são irregulares, ou se existe extensão extratireoidiana. A partir dessas características é formada a pontuação, e a partir dessa pontuação é definida a conduta, se vai ou não ser realizada a punção, a depender desta pontuação. Lembrando que o TIRADS 1, ele só vai englobar nódulos espongiformes, tipicamente espongiformes, ou cistos coloides, tá? Cisto coloide e nódulo espongiforme são as únicas lesões que são delimitadas como TIRADS 1. Então, voltando à questão. Pessoa fez 45 anos, sexo masculino, então a gente já acende um alerta, tá? Apesar de a maioria dos nódulos tireoidianos serem benignos, por hiperplasia nodulares, nódulos foliculares benignos, pacientes do sexo masculino a gente aumenta um pouquinho a mão, pesa um pouco a mão, porque é um risco maior de ter malignidade, tá? Então, analisando friamente as características do nódulo, a gente vê que este nódulo, ele é, e quando a gente vai delimitar se um nódulo tem orientação ou não paralela à pele, a gente usa esse corte aqui, tá? Que é o corte transversal ou axial, tá? A gente não faz essa avaliação no corte longitudinal. Então, aqui a gente vê que esse nódulo, ele é mais alto do que largo, ou seja, não tem uma orientação paralela à pele. Esse nódulo possui uma orientação, uma margem completamente irregular. Se você for fazer um desenho desse nódulo, ele é bem irregular, tá? Um adicional, ele possui foco de vascularização bem mais central do que periférico, então a gente quase não vê nenhum tipo de vascularização na periferia, que seria o equivalente do chamas 4, né? Então, um nódulo que tem uma vascularização central mais evidente do que a periférica. E relacionando ao TIRADS, lembrando que o TIRADS ele é uma classificação do modo B, do modo brilho, né? Não entra Doppler no TIRADS. Então, pelo TIRADS, aqui já estaria definida a conduta, tá? Então, o nódulo hipoecóico, né? Você vê que ele tem a mesma, ele é mais hipoecóico do que o parênquima e tem uma cor semelhante à da musculatura. Então, é um nódulo hipoecóico, sólido, de margens irregulares e orientação não paralela. Se a gente retornar aqui, vamos classificar o nódulo. É um nódulo hipoecóico, 2 pontos. É um nódulo sólido, 4 pontos. Que é não paralelo, ou seja, ele é mais alto do que largo. 2 com 3, 7 pontos, né? 4 com 3, 7 pontos. Então, já aqui, a gente já mata a questão. É um nódulo de TIRADS 5, altamente suspeito, e a biópsia deve ser realizada caso o tamanho do nódulo seja maior ou igual a 1 centímetro. Então, voltando à questão, o nódulo em questão deve ser acompanhado, normalmente, não sendo necessário a investigação, essa alternativa está completamente errada, né? É um nódulo altamente suspeito para malignidade. A melhor classificação segundo o TIRADS seria 4. Não, a gente acabou de botar na tabela a pontuação. A melhor classificação seria TIRADS 5. Segundo o TIRADS 2017, do ACR, a punção deve ser realizada caso o tamanho nodular seja maior ou igual a 1 centímetro. Também não. Então, TIRADS 5, a gente acabou de ver na tabela, a punção deve ser realizada caso o tamanho do nódulo seja maior ou igual a 1 centímetro. Essa é a alternativa correta. Esse paciente, ele foi confirmado carcinoma papilífero de tireoide, foi submetido à tireoidectomia total, tá?
E há 2 semanas atrás eu fiz o exame de controle dele, estava tudo ok. A última questão, paciente de 5 anos, um paciente da faixa etária pediátrica, sexo feminino, ela comparece ao serviço para realizar uma ultrassonografia de abdômen, por queixa do abdominal vaga, mas o que chama a atenção é a história, né? Internação prévia prolongada por pielonefrite, com uso de audioterapia de ampla escala, incluindo cefalosporinas, tá? E diante do achado abaixo, assinala a melhor alternativa. Então, o que é que a gente vê? Na posição supina, na vesícula biliar, não tem parede espessada, a parede fininha, Olá, boa mera, quase noite. imperceptível. A gente vê uma pequena Agora, uma área, ou uma tá pequena ouvindo imagem direitinho? nodular ecogênica, nodulariforme, que na posição de decúbito migra da parede mais posterior, da região infundibular, alcançando a região fúndica e anterior. Então, a imagem nodular ecogênica move no interior da vesícula biliar um cálculo. Beleza. Essa questão ela é mais uma questão conceitual, tá? Para a gente ver e lembrar que nem tudo que faz fumaça é fogo, digamos assim, tá? Que seria a associação da colelitíase e a ceftriaxona, né? Então, a principal forma de eliminação da ceftriaxona, ela é renal. E a segunda principal via de eliminação é a via biliar, né? Alcançando essa taxa alta, né, de 40% de eliminação por via biliar e uma concentração bem alta, chegando até 150 vezes maior que o próprio sangue. Tá? Então, a própria ceftriaxona ela pode induzir a formação de lama biliar ou até de cálculos, tanto em adulto quanto em criança. E é muito importante saber que existe resolução completa do quadro com o término do uso da medicação, tá bom? Esse cálculo relacionado, a colelitíase relacionada à ceftriaxona, ela tem uma média de aparecimento desde o quarto até o 22º dia e pode levar até 2 meses para desaparecer. A média é em torno de 15 dias. Então, sabendo que existe essa relação de colelitíase e ceftriaxona numa criança de 5 anos que teve uma internação prolongada por pielonefrite e que realizou cefalosporina, existe a probabilidade, e não é baixa, desse pequeno cálculo ser relacionado à ceftriaxona. Então, o achado observado é compatível com pólipo, isso está descartado, a gente viu que houve a migração para a região do fundo da vesícula biliar, a pequena imagem nodular saiu da parede posterior e foi para a parede anterior do fundo da vesícula biliar. Então, o achado não é compatível com pólipo. O tratamento é sempre cirúrgico? A gente acabou de ver que existe a probabilidade desse cálculo ser relacionado à cefalosporina e que o tratamento e pode ser expectante. Então, sempre que a gente tem a chance de oferecer um tratamento que não envolve o risco cirúrgico, é melhor a gente oferecer isso, claro. Então, obesidade e síndrome metabólica são fatores de risco? Nesse caso, não, né? Seria um fator de risco para a colelitíase em si, mas não para nesse caso específico de uma criança de 5 anos com internação prévia prolongada por uso de cefalosporina, né? Não seria a melhor conduta. Então, a melhor conduta, com certeza, seria fazer o controle ultrassonográfico desse cálculo, tá? Porque existe uma chance, e ela não é pequena, de ter resolução espontânea. Então, gente, para quem assistiu a aula, é isso, né? Espero que tenham acertado as questões, que tenham gostado dessa forma de se transmitir o conhecimento, tá? Vou deixar aqui a mensagem para a gente, né? Mesmo a gente sendo o melhor ultrassonografista do país, da Terra, você não vai ser capaz de diagnosticar uma coisa que você não sabe que existe, né? Mesmo que ela apareça na sua frente. Então, é muito importante que a gente não deixe de estudar e de se capacitar. Não é só tocar a agenda de exame, tem que parar um tempo, tem que dar uma estudada, gente. Não é uma coisa que não vai ter jeito na nossa vida como médico, né? É uma coisa que vai ser impossível a gente não parar de estudar. E aí é isso. Tem alguma pergunta? Doutor, eu fiquei só com a dúvida no caso 4, né? Acima do nódulo tem uma região nodular. Tem outra regiãozinha, Aí, tinha outra regiãozinha nodular, tinha outro pois é, nódulo eu fiquei próximo. na dúvida entre uma e outra. Essa daqui, né, no caso. Na primeira imagem. Não, Eu na vou primeira aqui. do lado esquerdo. Eu vou botar aqui o ponteiro de novo. Essa aqui? Isso. Certo. Acima tem uma região um pouco nodular. Isso, Isso exato. aqui? E isso era outro nódulozinho satélite.
Ah, sim. Entendi. Era outro Mas nódulozinho satélite, mas realmente deu para entender que a lesão alvo era essa coisa aqui, né? deu para entender. Mas a respeito dessa outra lesão, ela era maligna também ou não? Bruno, eu não sei te dizer, porque esse paciente ele fez tireoidectomia total. Então, Ah, não vem essa especificando se era essa ou se era essa, tá? entendi. Não dá para saber. Mas você consegue perceber aqui que a lesão é bem feia, né? Ó, Sim, com certeza. Sim, com certeza. a lesão parece uma garra. É, é verdade. Não, mas ficou show, doutor. Muito Ficou bom. bom? Ficou bom. E é isso. Se tiver qualquer outra dúvida, manda, manda no zap, eu respondo. Bruno, tu é o da mentoria 3.0, né, Bruno? Isso, exato. Então, a nossa próxima aula, eu acho que é Parede testículo. ab- Se não exato. testículo e parede abdominal. Também é bem bom, você vai ver que é um exame bem fácil de fazer, né? Alguns É, colegas não gostaram tanto da tireoide, mas a tireoide é bem tranquilo. não, foi bom. Muito O bom. que, o que faz mesmo a gente. O que dá um tempinho para a gente pegar a mão é só dessa tabela aqui, né? Para entender quando uma lesão é muito suspeita e quando a lesão não é. Mas você viu que são critérios bem objetivos, né? Só tomar cuidado É, aqui colocar na tabela e pronto. Aí e. você consegue classificar com segurança e até orientar a conduta para o paciente, tá? Nesse Isso. caso aqui foi importante ele ter feito o exame, apesar dele provavelmente nunca iria descobrir isso daqui se não fizesse o exame. Mas É verdade. juntando sexo masculino, lesão suspeitíssima aqui na classificação, acabou se confirmando de fato que era uma lesão maligna. Então, boa noite, sem Sim, mais sim. demora. Mas ficou muito bom, Vamos doutor, assim, começar a dessa nossa forma. segunda Esse formato reunião da ficou nossa bacana, né? mentoria. Ficou. Então Assim, hoje eu vou. ficou muito bom Eu mesmo. vou Porque a começar um gente acaba pouquinho aprendendo até mais, com a assim. parte E assim, cada dia a teórica. dia. Esses casos Vamos aqui falar não um foi pouco nenhum sobre tirado da prova de lesões título, apesar de neoplásicas que, se você renais. tiver, eu acredito que tem a intenção de E se titular, né? depois eu Você, vou você falou que vai fazer discutir ortopedia e quer fazer nossos procedimento, né? casos clínicos Aham. da Aí primeira você quinzena, né? provavelmente vão te Do exigir a mês. titulação na parte de imagem, tá? E aí você vai ter que responder esse tipo de questão, Então, porque eu não vou tem uma falar titulação específica para hoje sobre ortopedia ainda, né? patologia Você não nodular, consegue fazer né? a E prova de cisto. título em E um pouquinho também especialista em sobre nefropatia ultrassonografia parenquimatosa. músculo-esquelética, apesar de existir para radiologia, não existe ainda para ultrassom. Então, para ultrassom, o ortopedista que faz procedimento por imagem tem que se titular em ultrassom. Então, tem Hum. que ver isso aqui tudo. É, tem que saber de tudo. Vai ter que saber disso. Mas vai dar Então, certo. obrigado aí pela presença, viu? Nada. É muito importante se capacitar e ficar sempre atento a isso daí, cara. Nada. Parabéns. Que agradeço, doutor. Vou Muito boa aula. Show. Viu? Vou encerrar aqui a aula. Na hora. Valeu, mestre. Valeu.